Olá, meus queridos! Vai ser quase um crime começar assim, fala galera, tudo tranquilo? Tudo bem, sou eu de novo, dando continuidade à nossa série Cartas à Igreja. Lendo hoje 2 Pedro, mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. Bom dia. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. No último episódio nós falamos justamente sobre a profecia. Pedro fala sobre a profecia na palavra, a profecia bíblica e o seu respaldo. Então, ele vem falar também dos falsos profetas que estão no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Então, algo evidente, que tipo de falso profeta ele está falando aqui? Algo evidente é a introdução de heresias destruidoras. Eu acho que nesse primeiro estágio podem haver divergências na classificação. O que é uma heresia destruidora, quando que é uma mensagem que é diferente da minha vira uma heresia. Mas normalmente, o jeito fácil de definir isso se não, é bíblico. Se é uma distorção do que é bíblico, ou se é contrário ao que é bíblico. É heresia. Heresias destruidoras, aquilo que é o contrário à palavra ou distorce a palavra que é a verdade. Negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O fim do herege não é bom e ele não precisa ser trazido pelas minhas mãos. Pedro está ressaltando o julgamento que vem da parte do Senhor, não tarda e não é inerte. Existe castigo para o herege. Acerto de contas com o GG, o Senhor Jesus, vai ser pesado. E aí tem esse nível deliberado, aquele que nega o Senhor que o resgatou. E é interessante, né? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a não ser pelo Espírito de Deus. E é interessante como quase toda religião incorpora Jesus com alguma parte. Tipo assim, a cientologia vai reconhecer Jesus como alguém que conseguiu estabelecer comunicação com os nossos ancestrais alienígenas. No Alcorão, Jesus aparece 25 vezes, apresentado como verbo. Issa, né, o profeta Jesus, ainda é apresentado como Messias, diferente do judeu que diz que, né, na tradição, a tradição não pode ser dita que todo judeu diz, né, porque a tradição judaica é um debate de diferentes ideias, são diferentes ideias apresentadas, não quer dizer que um concorde com todas, mas por via de regra, né, o que a tradição judaica diz, e diz muitas coisas horríveis, dentre elas diz que Jesus está nos infernos, assentado numa pilha de esterco. O muçulmano ainda diz que ele é o Messias não divino, também é uma maneira de negar Jesus, e diz que em vez de morrer, ser crucificado, ele trocou de lugar com Judas de última hora e está numa sala de espera até o momento da vinda do Messias. Muitos vão ver, pro budista, muitos enxergam em Jesus Buda, e pro cristianismo progressivo, que já não é cristão, Jesus é visto como esse revolucionário que falou verdade ao poder. Mas todos esses negam a ressurreição de Jesus. Alguns judeus, vale parênteses, tentam redimir, entre aspas, Jesus como um professor esseno, que não é uma argumentação que é facilmente sustentada. Ela tem que ser muito contrária. E normalmente as pessoas que assim o fazem vão pegar parte dos evangelhos para tentar dizer que Jesus é um professor esseno. E aí quando você apresenta outras partes do evangelho contrárias a essas, eles vão dizer que o evangelho não é confiável. Mesmo que eles estavam apresentando os evangelhos alguns minutos atrás para tentar validar o ponto deles. Então, o ponto é, todo mundo tem que dizer algo a respeito de Jesus, mas só através do Espírito de Deus podemos reconhecer que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, Pedro aqui fala de um nível de heresia que até negar ao Senhor que os resgatou acontece. Agora, existe um perfil, quanto tempo nós estamos gastando aqui, mas é porque isso aqui é interessante. Existe um perfil, ele fala de uma vida de libertinagem. Para aqueles que distorcem a verdade, a sua própria vida não vai ser alicerçada em verdade. Então, eles vão ter uma libertinagem, eles vão ter uma distorção do código, do padrão, para que eles possam satisfazer os seus próprios desejos, porque aquele que prega mentiras muitas vezes sabe que o faz apenas para agradar a si mesmo. Alguns enganam a si mesmo, mas outros fazem isso de maneira deliberada, malandra, maldosa, e é por isso que vai haver julgamento também. São movidos pela ganância e explorarão muitos com as suas artimanhas. O mais triste sobre isso tudo, todo esse comportamento errado que o Senhor diz que ele vai castigar, é o que Pedro diz que esses difamam, né? O caminho da verdade é difamado por causa dos falsos profetas. Quer dizer, o erro desses faz com que muitas pessoas olhem de uma maneira negativa para o restante
do bolo. Isso é uma tristeza, é muito ruim quando você conhece alguém que tem preconceitos ou ressalvas com cristãos, e quando você vai perguntar por quê, você descobre que eles tiveram uma experiência horrível e que você não consegue culpá-los pelo preconceito que eles têm, porque o caminho da verdade foi difamado por falsos profetas. Ele continua no versículo 4, falando sobre o castigo, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro. O Tártaro aqui é interessante, essa é a única aparição da palavra Tártaro na Bíblia, é a prisão mitológica dos gregos, né? Prisão mitologia grega dos titãs. É uma ideia de submundo, do Hades, da prisão dos mortos. Então, isso aqui é atribuído à noção de inferno, ou pelo menos o aprisionamento provisório até que julgamento caia sobre esses anjos criminosos também. É interessante porque dentro da angelologia, isso é uma conversa meio Mukogawa, a gente pode falar sobre isso numa conversa sobre o desenvolvimento do projeto. É interessante na angelologia, a Bíblia mesmo vai falar de 4 anjos que estão aprisionados debaixo do Eufrates, enquanto Pedro diz que Satanás está à espreita, que nem um leão solto. Então, muitas conversas profundas quando a gente pensa dos crimes dos anjos, mas o ponto é, se nem os anjos foram poupados, o versículo 5, ele continua na ideia de que Deus não poupa as pessoas do juízo. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para que os que vivem na maldade. O ponto trazido e enfatizado por Pedro é: Deus não brinca com a questão de justiça, e ai daqueles que se posicionam contrários ao juízo de Deus por escolherem a injustiça. Não existe crime, não existe pecado, não existe maldade que é feita, que vai continuar em segredo. Tudo que está obscuro vai ser trazido à luz, e Deus há de julgar propriamente com cada maldade do mundo. E isso é punk, mas é justo. É ótimo quando eu penso na maldade que os outros cometeram contra mim. Me traz temor quando eu penso na minha própria maldade. Meus amigos, se não fosse a cruz de Cristo. No versículo 7 ele continua: se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, entre parênteses, porque vivendo entre eles esse justo afligia sua alma todos os dias ao ver e ouvir as obras perversas deles. O Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o juízo, o dia do juízo, os injustos que já estão sendo castigados, principalmente os que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda a autoridade, presunçosos e arrogantes. Não receiam em difamar seres gloriosos superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não se pronunciam contra eles em acusações difamatórias diante do Senhor. Está dizendo que, meu irmão, os anjos, que são seres maiores em poder e em força do que os homens, não têm essa cultura de difamar, de tentar inventar histórias. Mentir a respeito dos outros é algo que os anjos não fazem, mas ele diz que os homens têm coragem de difamar até seres gloriosos superiores, né? Difamar, não sei, anjos, poderes vindouros, difamar até mesmo a Cristo. A ousadia desses 1000 dos seres que são os homens. Mas é interessante ele dizer que essas pessoas já vivem no castigo do seu próprio erro, que vai haver um castigo da parte de Deus, mas eles já estão sendo castigados, né, pela maneira que eles vivem. Eles andam em desejos impuros, quer dizer, são escravos do seu próprio desejo. 1 Tessalonicenses 4, como a gente já estudou, essa epístola fala que nós devemos saber controlar os nossos corpos. Não viver desenfreado pelos nossos desejos como vivem aqueles que não conhecem a Deus. Ser um escravo do seu desejo é um castigo de uma vida. Não ter controle sobre si mesmo é uma miséria. E não é a vida que o Senhor tem para nós. Ele quer que a gente saiba controlar os nossos corpos de maneira santa e honrosa. Essa é a vontade de Deus para nós. Ao passo que até para quem que não é cristão, as mensagens de domínio próprio e pessoas às vezes que aplicam essa determinada disciplina sobre o seu próprio corpo para que possam viver em paz e não em castigo dos seus próprios desejos. Isso é admirável até para quem não segue a Deus. Agora, para quem segue a Deus, isso deveria ser um sintoma do Espírito Santo atuando em nossas vidas, porque nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, amor e de autocontrole. A palavra aqui no Koine é sofronismos, é a capacidade de se controlar. Coisa boa. Mas esses homens que, a semelhança de animais irracionais, não, Pedro chamou os caras de jumento mesmo. Pedro chamou os caras de escravos ao desejo, como o mundo da respiração. Pedrada, 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 pedrada. Tais homens vivem por instinto natural para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem. Perecerão na sua corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. Eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações.
Quando se banqueteiam convosco, têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Enganam os inconstantes e têm o coração exercitado na ganância. São malditos. Eles se desviam deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Quer dizer, Pedro não está nem chamando os caras de jumento, está dizendo que até o jumento é mais sensato do que eles. Eles são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas, pois, proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais de carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos de corrupção. Pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo aconteceu-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Meus queridos, excelentes palavras que devem trazer temor em nossos corações. Primeiro, porque nunca queremos nos tornar um herege. Não queremos difamar a verdade, pregar contra a verdade de Cristo. É importante conhecermos bem a palavra para que não estejamos pregando nem coisas que são antibíblicas, nem coisas que são distorções bíblicas, né? E cada palavra que proferimos em ensino, nós seremos cobrados por ela. E aqueles que se desejam ensinar, se colocam numa posição de mestre, serão cobrados em maior rigor. Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo é que nós não somos ovelhas sem pastor, e o nosso pastor, né, em primeiro lugar, é Cristo. Então, obviamente, se nós estamos num ambiente, num contexto onde isso é desrespeitado, à luz das Escrituras, meu irmão, precisamos arredar o pé. Precisamos entender que não é nosso trabalho despedaçar e trazer juízo sobre aqueles que agem dessa maneira, até porque, como Pedro nos garante, o juízo do Senhor não tarde, ele não é inerte. Qual que era a palavra? Não está inerte. Então, o juízo e o castigo vêm. Obviamente, não quer dizer também que a gente tem que ser uma minhoca sonsa e não falar sobre. Nós temos padrão bíblico de confronto, primeiro com a pessoa, depois com testemunhas, depois entregando essa palavra de maneira pública à congregação. A gente faz o que a gente pode, mas se não estamos numa posição de liderança, o mínimo que nós temos que fazer é cuidar do nosso próprio coração e nos atentarmos para o que está acontecendo. Não existe liderança própria sem prestação de contas. E normalmente esse perfil, esses falsos profetas vão cair nesse lugar que a gente viu aqui, que eles vivem para satisfazer os seus desejos. Então vão ter vários jargões, muitas vezes empregados aqui. Você ousa falar contra o ungido do Senhor. Isso em muitos jeitos é amar o prêmio da injustiça. O servo tem que ser exemplar no comportamento primeiro, a ser humilde, servir aos outros. E até Cristo veio aqui para servir, longe de qualquer um de nós desejar ser servido. Mas essa conclusão de Pedro, e aqui também quero concluir esse vídeo, ele já ficou extenso, o assunto é muito importante, mas em conclusão, nós falamos no último episódio sobre justificação e sobre fidelidade. Tem sido um tema recorrente ao longo das epístolas, parece ser uma síntese importante, algo que é importante a gente entender, independente de qual é a sua visão soterológica, dependendo da sua solteirice. Dependendo da sua soterologia. Eu acredito que eu sei que temos irmãos aqui de diferentes campos teológicos, mas que ambos os campos desejam viver de uma maneira que agrada a Deus. Embora a nossa teoria sobre isso possa ser divergente, a nossa prática não deve se divergir em nada quando desejamos viver uma vida que honra Cristo Jesus. Então, ele fala sobre os que agem dessa maneira, seria melhor nem ter conhecido. É melhor nem ter conhecido do que ter se tornado um herege. Mas fala que quem assim age, terminando nesse lugar de libertinagem, do pecado, da escravidão ao pecado, pior que um jumento. O cão volta ao seu vômito e a porca lavada revolve-se no lamaçal. A porca lavada é muito forte, né? Porque o cão voltar para comer o vômito é tipo assim, uma cena repugnante que eu infelizmente já vi acontecer na rua. Uma porca lavada quer dizer que alguém deu um banho nela. E essa conversa encaixa muito bem entre essa diferença entre ser justificado e fidelidade. Justificação é a gente ser a porca lavada. Fidelidade é não voltar para o lamaçal. Acho que não tem um jeito melhor de explicar isso do que esse. Então, persevere. Cuidado com os falsos profetas. E mais do que isso, não seja você um falso profeta, pior do que um jumento. Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.